de ABC e América e também sobre a corrida da Jovem Pan News Natal, hein? Muito bem, vamos lá, vamos partir para o nosso assunto então hoje da entrevista, nosso momento entrevista de hoje. Ela que é um dos maiores nomes aí do atletismo potiguar, como eu já adiantei por aqui, uma inspiração para muitas gerações e os apaixonados pela corrida principalmente, né? Hoje a nossa convidada é Magnólia Figueiredo, ex-corredora olímpica, que vem bater um papo com a gente sobre a promoção da vida saudável junto com a atividade física também. E a gente lembra, claro, sempre de falar disso no contexto em que a gente está promovendo aqui na rádio os 5 anos da Jovem Pan News Natal. Vai ter aí como uma das principais ações, né, a nossa corrida, a JP News Natal Run, que aí vai acontecer no dia 8 de junho, né? 2 percursos, 5 e 10 quilômetros, a gente vai falar sobre isso. Eu aproveito para dar as boas-vindas. Obrigado por ter atendido o nosso convite, Magnólia. Seja bem-vinda à Jovem Pan News Natal. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, outros amigos que aqui se encontram. Boa tarde, os internautas, e boa tarde, os ouvintes da Jovem Pan News. É um prazer para mim estar com vocês, principalmente quando o tema tem a ver com a promoção da saúde através do esporte e especificamente da corrida de rua. Muito bem. Itamar, começa contigo. Magnólia, primeiro uma satisfação enorme. Desculpe não estar aí, mas eu estou gripado e eu não quero transmitir nem para você, nem para ninguém essa gripe. Então é o seguinte, Magnólia, a corrida de rua passou a fazer parte da realidade, praticamente, do povo de Natal. A gente tem várias corridas ao longo do ano. Sendo que essa corrida da Jovem Pan ela tem um diferencial. Ela vai ser feita no Centro Histórico, na Ribeira, Centro Histórico, que até agora não teve esse percurso. Como é que você vê essa oportunidade de abrir esse novo horizonte para a corrida, associando a corrida, a cultura e a história do povo potiguar? É uma ideia sensacional. Eu acho que a corrida ela não pode se encerrar em si, mas ela precisa trazer algo mais, né, que possa ainda validar a ideia que vocês tiveram, né? Então a gente promover, além da promoção da saúde física, a gente também trazer conhecimento, a gente trazer esse espírito de pertencimento, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade. Acho que vocês estão de parabéns de terem percebido que muitos não conhecem a sua história, e essa é uma oportunidade de apresentar o nosso bairro, a Ribeira, que, bom, quem não conhece a Ribeira não conhece Natal, e muitas pessoas de fato não conhecem Natal. Então, uma grande oportunidade de fazer essa junção, né, da promoção do esporte com a cultura, com o conhecimento, e despertar em nós, potiguares e norte-riograndenses e natalenses, esse sentimento de pertencimento. Então, parabéns pela iniciativa e ter agregado esse grande valor à corrida da Jovem Pan. Muito bem. Ricardo? Magnólia, seja bem-vinda. É uma alegria sempre tê-la aqui com a gente, falando especialmente sobre essa modalidade tão incrível que é a corrida, né? Que envolve muitas pessoas, até quem não é atleta, né? Tem gente que já quer participar e tudo de corrida, e a gente vê esse envolvimento e o crescimento aqui no nosso estado das corridas que tem acontecido, e agora a Jovem Pan News também realizando também agora de uma maneira até particular de ter a participação e os locais aqui onde ocorrerão, que é aqui o nosso centro histórico. Como é que você diria para as pessoas, especificamente aquelas que ainda não correram e que têm vontade de participar, está com vontade de participar dessa corrida da Jovem Pan News Natal, quais as recomendações que você daria? Porque tem gente que fica receosa, principalmente pessoas mais velhas, com relação a não só a idade, mas a questão da saúde. Quais são as recomendações que você daria para aquelas pessoas que têm o desejo de participar de uma corrida como essa? Bom, primeiramente, antes das recomendações, eu vou fazer um convite, né? Para que elas se façam presentes. Mesmo que ainda não sejam ativamente se deslocando e correndo, mas elas podem até caminhar para conhecer o que a elas pertencem. E depois, nós temos um tempo ainda, o organismo ele se adapta. Então, nós temos tempo para essas pessoas passarem a se adaptar. Não necessariamente elas tenham que correr todo o percurso, mas elas podem caminhar e correr, fazer esse jogo de
do que a gente fala às vezes de velocidade, mas na verdade é ainda de resistência, mas essas pessoas elas precisam entender que a ação que a Jovem Pan News está promovendo dentro do nosso município é promover saúde, é promover socialização, é promover um meio de muitas pessoas que hoje estão em depressão, até por causa do isolamento, de que elas possam vir a um evento que vai trazer toda essa saúde, né? Física, mental, social, financeira também, e uma grande oportunidade aí eu vou falar porque eu sou extremamente barrista, né, do que é nosso. Então, ter paciência a corrida é muito democrática, você não precisa, embora tenhamos hoje várias pessoas buscando alto rendimento, também é um dos objetivos, mas o principal objetivo é da integração e do respeito ao limite de cada organismo. Então, ela é democrática por isso. Você pode ter ela é intergeracional e também não depende de você ter ainda um nível técnico muito elevado. Você pode iniciar. As pessoas que ainda não iniciaram e que pretendem participar desse evento, tem sim ainda tempo de começarem a fazer uma atividade física muito tranquila, né, da caminhada, depois você coloca um pouquinho o seu passo, você acelera um pouquinho, depois corre um pouquinho, e mesmo que não se decida pela corrida, mas venha participar e faça a sua participação caminhando. Porque caminhar a gente sabe que todos nós podemos. E até mesmo para caminhar a gente tem nosso ritmo próprio. Então é possível você vir, traga algumas pessoas amigas, mesmo que seja para caminhar e conversando, mas dentro de uma programação espetacular que a Jovem Pan News está aí oferecendo para o nosso município. Magnólia, a gente sempre escuta de atletas, de ex-atletas, sobre as grandes lições que o esporte é capaz de nos ensinar, né? Vale para a vida, né? Tem muita coisa que a gente tira do esporte, a resiliência, a superação, o querer romper algum limite que porventura a pessoa tenha. Como é que você enxerga primeiro da tua biografia, né? Primeiro da tua própria história, e como é que você enxerga essa situação para quem também inicia uma atividade física? Como é que isso pode ser integrado com outras áreas da vida da pessoa? Para mim o esporte trouxe uma lição muito, muito forte, muito cedo, e eu acho que é o diferencial do esporte na vida de qualquer pessoa, na vida de uma criança, né, desde que seja trabalhado, né, não do alto rendimento, mas pelo menos para que ele tenha esse acesso de desafios, porque a primeira pessoa que você concorre com você mesmo, né? E isso vai para a vida, e você qualificar o que você faz. Esse ano eu completo 50 anos, que é a primeira vez eu me desafiei numa pista de atletismo. Então é uma história, né? Assim, quase um pouco, eu tenho um pouquinho mais só dessa idade, né? 10 anos a mais do que essa idade. Mas assim, o esporte trouxe para mim exatamente essa oportunidade. Eu perceber de como eu posso me desafiar para qualificar todas as minhas escolhas, e eu acho que isso é muito importante. Então, dificilmente eu acho que uma outra atividade ela vai trazer isso tão cedo, né? Porque às vezes você precisa estar numa adolescente, na fase adulta, para você começar a lidar com as adversidades, e o esporte me trouxe isso muito cedo. Então, em 75, eu comecei a me desafiar, e isso eu levo para a minha vida até hoje, né? Como eu posso qualificar em todas as minhas escolhas. Então, isso muito cedo eu tive essa oportunidade. Então, acredito que muitos também deveriam pensar isso. Fica aí acho que um pouquinho de provocação ao poder público, que a gente precisa incentivar, não o esporte do alto rendimento, ainda em criança, mas a oportunidade, ela de se desafiar em algumas atividades que o próprio esporte provoca e promove. Então essa foi, eu acho que o meu maior ganho, né, na minha vida. Não foram os títulos, não foram os recordes, não foram as viagens, né? Isso tudo, lógico, contribuiu para a pessoa que eu sou hoje, né? Assim, não tem como desconsiderar, mas o que eu posso afirmar que ainda permanece muito forte em mim foi essa experiência que eu tive muito cedo através do esporte. É a competição comigo mesma. E o brilho no olho, 50 anos depois, parece que permanece o mesmo. É difícil isso aí, é por isso que eu já estou no meio, foi, né? Magnólia? Oi? Lembra aí como foi essa primeira vez aí nas pistas?
Então, Até eu pensar era, para motivar, né? eu era aluna de um colégio público aqui, do Manuel Dantas. Eu não tinha nem 13 anos, ainda tinha 12 anos. E eu fui convidada a participar dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte. Então, assim, para mim, quando eu cheguei, foi na Escola Técnica Federal, à época era Etferne. Então, aquelas pessoas todas sentadas na arquibancada, aquela pista marcada, porque era de barro ainda, e aquele monte de pessoas competindo, porque era uma competição e ainda é com uma quantidade, né, bem significativa de pessoas. Então, ali eu já disse, não, eu não saio mais dessa modalidade, ela foi definitiva. E isso foi no final do ano. Já no ano seguinte, ainda não treinava, eu só participei. E a partir do ano seguinte eu falei que não perderia mais nenhuma corrida aqui em Natal, né? Assim, eu ainda estava mirim, a idade de hoje, mas aquilo foi bem desafiador para mim, para decisões que eu tomei a partir daquele momento de treinar o atletismo. E aí, a partir dali, de outras opções que eu fiz, que eu queria muito qualificar. Então, eu sempre quis fazer o meu melhor. E, lógico, por isso que eu falo, esse era o desafio, porque não é somente ir para uma competição. Eu não queria ser só uma pessoa que participava, mas eu queria ganhar as que eu participei, e isso aconteceu. E isso foi renovando, né, os meus desejos. Então, foi fantástico. Eu acho que você está preparada aí para uma festa, aquela ali era a minha festa mundial, né? O Gernes foi minha primeira festa mundial, que me marcou muito. E eu tenho muito carinho, é tanto que hoje eu ainda coordeno o Gernes, porque pela gratidão que eu tenho de como aquele momento foi importante na minha vida. Que legal. Engraçado, viu, Magno? Nessa mesma pista aí, nesse mesmo lugar, né? Porque assim, eu fui jogar o Gernes, mas eu fui jogar handebol. E tinha uma vaga na equipe de atletismo para arremesso de peso. Como eu tinha um arremesso muito forte no handebol, eu disse, rapaz, vai, Itamar, vá. Eu fui, eu não tive o mesmo sucesso que você, não. Eu queimei todos os arremessos. Fiquei em terceiro lugar, porque só tinham 3. Então, é uma loucura o atletismo. Mas também me lembro, para você ter uma ideia, mesmo tendo sido uma coisa de brincadeira, eu fui para brincar, não no handebol, eu fui com muito gosto, porque eu sabia jogar, mas eu fui no arremesso de peso, mesmo assim me diverti muito, e eu acho que é importante você participar desse tipo de experiência, tendo qualquer idade. Você já imaginou a pessoa hoje com 60, 70, 80 anos, rapaz, eu vou juntar a minha turma, vou lá na Jovem Pan News Run, vou sair todo mundo conversando pela primeira vez. Então, quando você é apresentado a esse mundo do esporte, você dificilmente você quer sair. Eu digo isso porque eu sou um apaixonado desde a época de criança, exatamente por isso. Quando você se apaixona, mesmo que você pare o esporte, como eu não pratico já há algum tempo, dá para perceber, né? Mas eu continuo na minha vida de esporte aqui na Jovem Pan com muito orgulho, né? E fazendo justamente por isso, por essa paixão que a gente cria com o esporte. Eu queria perguntar uma coisa antes da gente encerrar, Magnólia. O outro lado, você hoje está na organização, você participa, você é consultada sobre como fazer as provas. Como é que funciona essa escolha? Como é que vocês trabalham a escolha do percurso? A questão da hidratação é necessária quantos metros? A questão da segurança, a gente sabe que tem uma ambulância sempre para tomar conta. Para que as pessoas possam ter ideia que é uma prova que tem uma estrutura muito boa para dar toda a condição para que as pessoas possam participar com segurança, o trânsito, com tranquilidade. Como é que funciona isso? Então, hoje a gente segue as normas que foram preconizadas pela Confederação Brasileira de Atletismo, que já seguem as internacionais. E é tipo um caderno de encargos onde você precisa principalmente proteger o participante e também o promotor. Então, há essa responsabilidade muito grande, não é simplesmente você soltar as pessoas na rua, porque você está lidando com vidas. E aí a gente, quando pensa que é um ser humano, a gente precisa saber que se a gente está no meio da rua, pode correr também risco de estar sair, se não houver uma certa organização e esse cuidado, você está lá competindo o espaço com os carros, com as bicicletas, com as motos, né? Então a gente precisa sim ter todo esse cuidado. Então hoje o município de Natal, ele conseguiu fazer com que os promotores tivessem esse cuidado. Então, quando há uma intenção de se fazer um evento de rua, a própria prefeitura já inseriu em um dos documentos que precisa ser apresentado
tipo um alvará da própria federação, porque é ela quem tem esse conhecimento, é ela quem passa essas informações, ela acompanha se de fato o promotor ele está cumprindo, para que ela possa validar e reconhecer e homologar aquele evento, né? Então, hoje os eventos eles estão, de certa forma, muito organizados, com todo esse cuidado, né? Seguro, a quantidade de água era sempre dimensionada pelo número de participantes, pelo horário, os percursos, sempre há uma conversa dessa viabilidade, não é somente viabilidade técnica, mas a viabilidade, porque às vezes você vai para locais que eles são residenciais e isso pode impactar no deslocamento, né, esse respeito também das pessoas de ir e vir. Então há todo um estudo para que se provoque o mínimo possível de impacto, né, para as pessoas, ao invés de elas ficarem chateadas com o evento, elas possam ser também aquelas pessoas que estarão, se não participando diretamente, mas pelo menos apoiando, incentivando quem está participando. Então, hoje eu acho que as corridas aqui em Natal e até no Rio Grande do Norte mesmo, elas têm tido esse cuidado, né, de não somente achar que vai colocar o pessoal no meio da rua, mas todos os cuidados para que se seja um evento que as pessoas queiram voltar numa outra edição, né? Então, e vocês da imprensa são pessoas assim, a imprensa tem um papel fundamental nesse processo também, né? A gente sabe que o que não está aqui acontecendo nem existe. É preciso as pessoas entenderem que sem vocês nada existe, a gente precisa ter o conhecimento e que vem através de vocês, né? Que tem tanto cuidado de como passar também essas informações. Então, acho que todos os promotores hoje já estão mais... são conhecedores, então tem todo o cuidado com os participantes e também a gente acha isso, eles precisam ter o cuidado com quem está promovendo. Então, quando a federação ela orienta, e assim, eu particularmente hoje tenho uma empresa que eu também quero muito que os eventos sejam qualificados, né? Então, não necessariamente eu preciso estar contratada para isso. Eu simplesmente eu me contrato, mas é porque eu já falei aqui, sou extremamente barrista, então eu quero que cada vez mais nossos eventos eles sejam reconhecidos, porque a gente já não aguenta as pessoas terem um certo conceito, né, que aqui nós não somos capazes de algumas coisas, mas nesse ramo, principalmente, eu faço questão que as pessoas venham e aí elas validem o que nós estamos fazendo. Para encerrar, Magnólia, queria perguntar para você, dizem que rei e rainha nunca perdem a majestade, né? Você ainda compete, e para encerrar, uma mensagem para quem está pensando, ainda está em dúvida em participar da JP News Natal Run, né? O que você pode dizer aí? Bom, veja bem, eu fiz alguma coisa porque alguém fez antes de mim, né? Então eu tenho essa gratidão por quem foi pioneira, né? Principalmente eu digo aí as mulheres. E aí eu espero que também eu possa ter servido como pioneira para algumas que eu estou mais próximas, né? Então, assim, aí, enquanto atleta, hoje eu presto muito serviço fora de Natal, né? Não somente na área da corrida de rua, mas principalmente em concursos públicos que tem testes de aptidão física. Então, hoje eu trabalho no Brasil, com várias bancas. Então, eu tenho muito mais tempo de estar treinando e eu acho que não vale a pena não treinar para o que eu sempre achei que deveria fazer, que era vencer. Eu não consigo achar que simplesmente eu vou participar. Então eu vou lá, eu prestigio e tal, mas para competir eu acho que eu precisava mais tempo, então já não treino para competir. E aí vou fazendo alguma atividade física, muito mais hoje pela promoção da saúde, porque, né, é o meu momento de planejar algumas coisas que quando eu vou treinar, mas não com aquele objetivo já ainda de competir. Ainda comigo mesma, né? Competição ainda é comigo mesma. Quanto à mensagem que eu falo, eu digo assim, pessoal, aproveita essa oportunidade, ela é fantástica. Ela não vai ser só talvez o startar essa sua paixão pela corrida de rua, mas principalmente para que você possa provocar em si mesmo a promoção de sua saúde física, mental e social. Eu espero que você, a partir dessa, você possa dizer, a corrida da Jovem Pan News foi a minha primeira corrida e que foi ela que me incentivou a permanecer e fazer sistematicamente. Não somente de participar de eventos, mas de eu me tornar uma adepta de algo que promove de fato a minha saúde. Obrigada. Muito obrigado, Magnólia Figueiredo, participando com a gente aqui no
Bate-Pronto Natal. Eu vou aproveitar esse momento, inclusive, para deixar um recado para você, porque a Jovem Pan News Natal está comemorando os 5 anos no ar com o que ela faz de melhor, tá? Conectar informação, pessoas e histórias pelo Rio Grande do Norte. E para marcar essa data, vem aí a JP News Natal Run, uma corrida que une esporte, cultura e história com percurso pelas ruas da Ribeira e do centro de Natal. O evento acontece no próximo dia 8 de junho, a partir das 5h30 da manhã, com percursos de 5 e 10 quilômetros para quem quer celebrar essa data em movimento. E o melhor, você pode garantir aí a sua inscrição com um valor promocional de apenas R$ 93,50. As vagas são limitadas, então corre, tá? Literalmente. Acesse lá o www.jpnewsnatalrun.com.br e vem fazer parte dessa festa com a gente. Uma realização da Jovem Pan News Natal, organizada pela HC Esportes e com patrocínio aí, o apoio da Humana Saúde e também da Santa Maria. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Moacir Júnior reclamando da tabela da Série D. Tem o Evaristo Pisa mudando a vida do Alisson ali para jogar de centroavante. A gente volta, para ir no ritmo da corrida, é correndo, tá? A gente vai correndo e volta correndo. Fica aí, deixa o like. Esse é o Bate Pronto.